Enfim, e como eu vou garantir celeridade e uniformidade das decisões do comitê de análise prévia que a gente está pensando aqui em relação ao CARF? Enfim, Receita Federal. Eu acho que também a Receita tem que colaborar com a gente, né? Tem que mudar um pouquinho, talvez, os seus procedimentos. Vai mudar a unificação, coerência e uniformidade dos critérios de interpretação da legislação tributária. A gente sabe que cada delegacia tem um entendimento, cada fiscal um entendimento, cada instância. Então, vamos trabalhar com isso. Eu sei que é difícil, mas o fato de ser difícil, como diz o professor Souto, é uma razão a mais para que seja feito. Evitar os pareceres normativos internos e promover os velhos pareceres normativos em que o próprio fisco revela qual que é o critério de interpretação da legislação tributária. E não aquele parecer que hoje em dia ele olha desse lado, o contribuinte, mas deixa eu dar uma olhada aí, para eu ver o que está aí, e fala, não posso mostrar que isso aqui é só uma olhadinha assim, mas é sigiloso. Não pode. Eu acho que eu tenho que estar compartilhando essa informação, é essencial. Isso que é a legalidade. A legalidade é o pulo do gato da interpretação. É saber qual que é a interpretação. Não revelar isso de certa forma, deslealdade. Porque aí eu tenho as jogadas. Se você der informação, pagar mais, tudo bem. Se for pagar menos, eu aplico a legislação. Então, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Então, eu acho que não é esse o caminho que a gente está buscando. Talvez seja uma reflexão para a gente estar pensando nesse sentido também. Outorgar mais transparência em todos os níveis de julgamento da atividade fiscal. Na fiscalização, autuação, DRJs, julgamento, dentro das possibilidades, mas eu acho que saber critério jurídico nunca é demais. E o mercado exige transparência. Se eu tenho ação de uma empresa, ela sofre uma autuação, eu gostaria de saber. Criar espaços, e essa empresa teria mais cuidado no seu proceder fiscal se tivesse essa informação vazada imediatamente. Cuidaria com mais cuidado dessas decisões. Criar espaços institucionais para desenvolver ainda mais a relação de confiança e lealdade em relação ao contribuinte. Uma coisa que eu descobri, um trabalho que a gente fez, né, César, ali no núcleo, tem feito, junto com o Marcos também, quando você junta fisco e contribuinte para conversar, e as pessoas começam a se conhecer, a gente começa a perceber que todos são pessoas, são bem intencionados, todo mundo é do bem, né, Paulo Riscado? Todo mundo é do bem, e o Paulo Riscado fala, eu sou do bem, todo mundo é do bem, e é aí que se constrói lealdade ou confiança. Não se constrói lealdade e confiança por decreto, nem por lei, nem por emenda constitucional, é só com convivência. Colaborar com o legislador para reduzir a complexidade e as patologias das leis tributárias, dá a impressão que a complexidade, a Receita gosta da complexidade, porque aí o contribuinte fica mais inseguro. Então, está pensando em tornar a Receita também preocupada com a complexidade. Ajudar na orientação e na indicação de assessoria para o contribuinte. Talvez ela possa dar transparência, quais são os melhores planejamentos. Fala, olha, contrata essa empresa que faz planejamentos ótimos. Ou seja, se tem essa informação, por que não abrir para o contribuinte também? Seria uma parceira interessante do contribuinte. Legislador. Eu acho que é um outro player importante aqui. Atacar as origens e causas legislativas do planejamento tributário. Está tudo ali na lei, a isenção, desoneração. Então, especificar e justificar os propósitos das isenções e benefícios, regimes especiais, evitar esses regimes, reduzir complexidade e definir, na verdade, claramente, com o Poder Executivo, qual que é a política fiscal. Se é arrecadação, é desenvolvimento. Dia 22 de setembro eu vi uma reunião do Ministério do Planejamento Econômico e discutindo que todo desenho estratégico do Brasil é para o investimento, desenvolvimento. A Receita tem que estar dentro dessa política. Como propor essa política interna dentro da Receita através dessa regulamentação tributária? Enfim, para concluir, falar um pouquinho do procedimento administrativo prévio e da Câmara de Admissibilidade, do CARF, que na verdade é uma conversa que a gente teve a várias mãos aí, em vários espaços. Eu conversei com o Rogério Pérez inicialmente, com a Nereida Horta, no Núcleo de Estudos Fiscais, a gente pensou um pouquinho sobre o assunto. Depois tivemos uma reunião muito produtiva, Suzy, Raquel, o Néder, o Iágaro, o Henrique Torres e o Alberto Pinto, que foi maravilhosa. Então, aqui algumas reflexões, grande parte tendenciosas das concepções que eu já vinha tendo, mas de alguma forma para colocar em debate essas possibilidades. Primeiro, a ideia de a declaração prévia de registro da operação, que a gente chamou carinhosamente de DPRO, seguindo aquele parágrafo que o Marcos mostrou da MP 66, eu acho que está mostrando, descrevendo os fatos, direito, a motivação do negócio jurídico.
valorando lealdade, segurança e transparência entre o contribuinte, e tem uma questão técnica aqui. O grande problema que nós temos com o planejamento é que a vontade entre os contratos fica entre as partes. Dessa forma, quando eu tenho uma abertura da informação, eu vou compartilhar a vontade do negócio com o fisco. Eu trago ele para a operação também. Então, me parece que é um caminho interessante. E a gente tem que avançar sobre o formato dessas informações. E aí, uma ideia de classificação, eu estou trabalhando com 3 aspectos dessa declaração. Uma do plano fáctico, documentos e fatos. Depois, uma do plano jurídico, fundamentando nessa declaração a consistência da operação. Eu junto pareceres, eu junto a jurisprudência, e mostrando, poxa, ela está coerente com o sistema, não tem como derrubar essa operação. E depois, revelando expressamente o propósito negocial. É esse. Ou seja, abrindo o coração para o fisco, já que o fisco vai abrir o coração para o contribuinte também. Direito tributário bossa nova. Tudo lindo, maravilhoso, cheio de graça. E, enfim, e aí, avançando um pouquinho, eu estava desqualificando essa declaração só quando tiver problemas de falsidade ou omissão na declaração de documentos. Se eu tenho todos os documentos declarados pelo contribuinte previamente, a fundamentação jurídica lastreada em decisões do CARF, de tribunais administrativos, Supremo Tribunal Federal, pareceres consistentes, tem um propósito negocial também que mostra a consistência. Então, não dá para abusar da intenção e dizer que é inconsistente. Pode ser ter julgado inconsistente, mas tem que ter um tratamento especial esse tipo de contribuinte. Acho que multa não pode incidir sobre ele. Eu acho que essa é a grande questão para a gente debater. E aí, a gente debateu também quanto ao momento da entrega, se é antes ou depois do fato tirador. Acho que deve ser depois do fato tirador, mas a gente vai ter que discutir um pouquinho sobre isso. Juízo de admissibilidade dessa declaração. Foi Henrique Torres que trouxe isso. Quando eu posso considerar não informada, eu acho interessante trabalhar isso como se fosse prova também, Marco, uma obrigação acessória. Não trabalhar como um ato jurídico, senão ficar discutindo validade, vigência, eficácia, aí você sabe onde é que a gente vai parar. Então, aceitar naquele juízo, naquela obrigação acessória, nesses casos específicos, se ela tem ou não, digamos, o formato necessário, que me parece está ali, declarar os documentos e os fatos verdadeiros que aconteceu e a fundamentação jurídica. Isso já chegou para a delegacia, é um bolo de chocolate para poder autuar, fazer o que eu quero. Eu olho, vejo 20 operações lá, eu sei, sinto o cheiro que aquilo ali não está bem. E aí uma preocupação também do Alberto, do Henrique, de eu não usar essa declaração como forma de planejamento tributário, não é? Então, encontrar formas de o contribuinte não estar astutamente declarando situações que não estão acontecendo só para evitar a autuação. Então, a gente tem que trabalhar um pouquinho com isso, evitar a experiência negativa das declarações de compensação, mas eu acho que aqui, como na Bossa Nova, tem que pensar positivo. Se você ficar pensando em punir, você está se dirigindo a outro contribuinte, não é esse que nós queremos. Então, acho que é fundamental você estar fazendo uma regulamentação em termos de sanções positivas, premiais, para trazer e aproximar esse contribuinte que interessa ao Estado dar segurança e certeza para ele também. Porque não esqueçam que no Brasil, quem paga tributo não é pessoa jurídica, é tudo pessoa física. Pessoa jurídica põe na planilha do Excel e repassa no custo. Então, somos nós que vamos pagar no final das contas.